Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a live com o tema O Filhinho da Mamãe. Esse é um tema que foi bastante pedido depois que eu fiz a live A Filhinha da Mamãe. E eu vim trazer um pouquinho sobre essa dinâmica do que acontece com esses homens que se tornam filhinhos da mamãe e são o match perfeito das filhinhas do papai. E só relembrando, né, quem é a filhinha do papai? Às vezes as pessoas confundem, mas a filhinha do papai não é somente aquela que é protegida pelo papai, aquela que o papai faz tudo, aquela que o papai protege, aquela que tudo é meu pai faz, meu pai acontece, meu pai resolve. Gente, estou falando da minha pessoa que está em transformação. Não é só essa. A figura da filhinha do papai é toda mulher, toda menina que ficou presa na esfera do pai, na esfera masculina. E por que ela fica presa nessa esfera masculina? Ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando esse pai é mais acolhedor, bom ouvinte, aquele que consola, aconselha, ouve, dá suporte emocional para essa menina muito mais do que a mãe, porque a mãe é brava, a mãe é energética, a mãe não escuta, a mãe não para, a mãe só briga. Então ela se identifica muito mais com esse pai acolhedor do que com essa mãe que às vezes é competitiva, ou uma mãe impaciente, uma mãe que não é disponível física e emocionalmente. Então ela vai querer se parecer muito mais com esse pai do que com essa mãe. Então ela vai para a esfera masculina, né? Com 7 anos os filhos têm que ir para a esfera masculina, tanto homem quanto mulher, quanto a menina. E aos 12 anos essa menina tem que voltar para a esfera da mãe. Só que ela não volta porque ela admira esse pai. E ela quer ser parecida com esse pai. Então, fica uma menina protegida pelo pai, que tudo é meu pai, mas com uma energia mais masculina, de faz, acontece, resolve. Ela é boa em tudo. E ela tem uma dinâmica para fora, para o externo. E ela estuda, e ela trabalha, e ela conquista. Eu não sou contra essas coisas. Mas eu só tô querendo, assim, especificar quem é a filhinha do papai. Pelo amor, né? Que é esse caso, e principalmente especificar por estar na energia masculina, né? Ela ficou ali na energia do pai, não voltou para a esfera da mãe, porque ela se identificava com o pai e, na verdade, às vezes até rejeitava essa mãe ou esse modelo que a mãe dela era. E a outra figura, né, da filhinha do papai, que também fica presa na esfera do pai, na esfera masculina, não porque esse pai protegeu ela, coitadinha, não, mas porque esse pai era ausente. Então ela teve que ser forte, ela teve que ser guerreira, ela teve que dar conta de si, se proteger, se prover, porque esse pai era ausente, ou ela não conhecia, ou o pai foi embora. Então, é a guerreira, a heroína, a super poderosa, são as mulheres fortonas. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Então, essa guerreira também pode ser dita como filhinha do papai por ter ficado presa na esfera do pai. Como eu disse, a menina pode ficar presa tanto na esfera da mãe quanto na esfera... Desculpa. A menina pode ficar presa na esfera do pai, tanto pelo amor, pela dor. Se for pelo amor, é aquela filhinha do papai, bem protegida, princesinha, toda tal. Mas que tem essa força de energia masculina e vai para fora, para o externo, não acessa muito o feminino. Ou ela ficou presa ao pai, por quê? Porque esse pai era ausente, ela ficou presa à esfera masculina, porque esse pai era ausente, ela se tornou a forte guerreira, a heroína. Então, essa é a figura da filhinha do papai, pelo amor ou pela dor. E hoje eu trouxe o filhinho da mamãe. Quem é o filhinho da mamãe? O contrário da filhinha do papai é o menino que ficou preso na esfera da mãe, ficou preso na esfera feminina e ele ficou inundado dessa energia feminina. É aquele homem que ele é todo introspectivo, assim, nos assuntos, nos interesses dele, por coisas mais sentimentais, de emoções, que faz conjecturas de emoções mesmo, de sentimentos, e tenta entender, e tenta catalogar os sentimentos. São esses homens mais e que gostam de conversar e de falar de planos e de falar de sentimentos e tal, que eles encantam as mulheres, encantam a mulherada.
Só que qual a mulherada que ele encanta? As filhinhas do papai, que estão com a energia masculina bem alta e elas se encantam por esse rapaz que tem energia feminina alta, porque é a energia que falta nelas. Então, esse é o filhinho da mamãe, com toda essa energia, com o interesse desses assuntos mais sentimentais, emocionais, filosóficos, e atrai as filhinhas do papai. Lembrando que a filhinha do papai é tanto ela a protegidinha quanto a guerreira heroína. As duas que ficaram presas na esfera do pai. Certo? E como que... Agora vamos do início. Como que é? O que que acontece? Quando a criança nasce, ela está em simbiose com a mãe. Tanto o menino quanto a menina. Só que a menina vive essa simbiose e aí, de repente, ela percebe um outro. O pai é o primeiro outro que a criança percebe. Oi, mãe, boa noite. Seja bem-vinda. O pai é o primeiro outro que essa menina percebe, essa criança percebe. E no caso da menina, ela se interessa de ir para aquela esfera. É uma energia diferente da dela, é um sexo diferente do dela. Então, ela tem o interesse de ir para o pai, certo? E no caso do menino, quando ele nasce, ele também vive ali naquela simbiose com a mãe e tudo. Só que o interesse de ir para esse outro, que é o pai, não é tão grande. Por quê? Porque ele já está com a outra parte que falta, do sexo oposto dele, da parte que é interessante para ele, com a mulher da vida dele. Ele já está com a pessoa mais interessante para ele. Então, ele não tem esse interesse de ir para o pai como a menina. Então, o que que acontece? A mãe que precisa permitir que esse menino vá para o pai, que esse menino acesse ao pai. E normalmente é a mãe que permite esse acesso. E o que que acontece que esse menino não vai? O que que acontece? Lorena, boa noite, seja bem-vinda. O que que acontece que esse menino não vai para a esfera do pai? E aí eu citei aqui, eu trouxe uma colinha, eu citei aqui vários exemplos do que acontece para esse filhinho da mamãe ter uma energia feminina tão alta, ser inundado dessa energia feminina. Por N motivos. Primeiro, como eu falei, a mãe que tem que dar acesso ao pai. Maria Aparecida, boa noite, seja bem-vinda. Então, esse menino que nasceu, o bebê nasceu ali em simbiose com a mãe, já tá com a mulher da vida dele, a mãe tem o sexo oposto ao dele, ele já tá ali onde ele queria e tudo, ele já tá, oi Nara, seja bem-vinda, boa noite. Ele não tem interesse de ir lá para a esfera do pai, não, porque ele já está com o sexo oposto, ele já está com a mulher da vida dele, com o amor da vida dele. E a mãe tem que permitir a ida desse menino para o pai. Só que acontece várias situações que esse menino não vai, que faz com que esse menino fique inundado de energia feminina por permanecer na esfera da mãe. Se tem uns exemplos. O primeiro exemplo, a ausência do pai, a ausência física desse pai. O que pode ter acontecido? Esse pai pode ter ido embora, esse pai pode ter traído a mãe, arrumado outra família, esse pai não conheceu esse pai. Várias situações, né? Divórcio, separação, o pai sumiu, o pai morreu, o pai abandonou, não conhece o pai, foi só uma noite, não sabe quem é. Então, por várias situações, esse menino não vai para a esfera do pai porque esse pai não está ali, certo? E é uma dinâmica muito comum, né? Na nossa nação brasileira, nas famílias brasileiras. Porque o que deveria acontecer na teoria? Deveria ser uma história de amor, um plano de família. E não é isso que acontece. O que acontece? É uma coisa bagunçada, eu fiquei grávida para sair de casa, ou foi uma noite de carnaval, ou eu nem sabia, aconteceu, eu não estava esperando, a gente nem namorava, ou namorava e não prevenia. E aquela bagunça, né? Aquela bagunça. E aí o homem que tem a energia para fora, o externo, que é voltado para o externo, ele só vai ficar, como ele já é assim propenso para fora, ele só vai ficar sem amar essa mulher. Se ele não amar essa mulher, é muito difícil ele ficar, né? Porque a energia dele é para fora. Apesar de que eu tenho me surpreendido nos meus atendimentos de verem homens que têm ficado por responsabilidade com a família, com a mulher, com os filhos, apesar do relacionamento às vezes já ter acabado, não existir uma relação matrimonial mais,
tem homens que, por responsabilidade, até pela criação que receberam, ficam com a família. Mas é exceção. Eu tenho me surpreendido com alguns casos que eu tenho atendido, mas é exceção, né? O homem tem essa energia voltada para fora, para o externo. Então, se ele não amar essa mulher, e na sociedade que nós vivemos, não tem esse amor, esse planejamento, aconteceu, eu fiquei grávida, né? E o homem vai embora e esse menino não acessa o pai. É o primeiro exemplo. Segundo exemplo, quando a mãe não deixa, o pai tá ali. O pai o pai existe, o pai tem contato, os filhos conhecem esse pai, pode ter havido um divórcio, ou né, não chegar a casar, mas esse pai assumiu o seu filho, mas essa mãe não permite o acesso do filho ao pai. Por quê? Porque esse pai magoou ela tá chateada, nunca aceitou, me traiu, e aí fala mal desse pai, que ele não presta, que é um traste, que é ele isso, que ele é aquilo. E aí, de tanto falar mal, a criança se sente... Boa noite, Elba, que bom te ver aqui, seja bem-vinda. Essa criança não se sente, não sente que tem permissão para amar esse pai, não sente que tem permissão para gostar desse pai, para ir atrás desse pai, para conviver com esse pai. Então, essa mãe não permite o acesso ao pai, de tanto falar mal dele, né, desse traste. Aí nós precisamos lembrar de uma coisa: nós somos 50% mãe e 50% pai. Se você fala, ou eu falo, né, desse pai, olha, toda vez que você sai com o seu pai, você machuca, porque o seu pai não paga pensão, porque aquele traste me traiu, e você vai lá, sou eu que cuido de você, sou eu que te crio. Quando a gente entra nisso, a criança, além de não se sentir permitida a amar, acessar esse pai, ela sente que 50% dela não presta, porque você está falando mal de 50% dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos dos pais para os filhos, porque ele vai sentir que 50% dele não presta, que 50% dele está errado. Você está falando mal de metade dele. Então, nós precisamos vigiar muito. Outro dia, eu assistindo uma aula, eu escutei uma frase que eu achei assim impactante. Falava assim, que um exemplo de frase para as mães falarem para seus filhos, principalmente quando forem separadas do pai. Meu filho, eu amo a metade do seu pai que existe em você. Olha o tanto que isso é forte. Eu amo a metade do seu pai que existe em você. Você está dizendo para o seu filho que você o ama completamente, porque a outra metade é você, então você ama, né? Que você o ama completamente. Isso gera uma aceitação muito grande por si mesmo e gera também uma permissão para esse filho acessar o pai. Porque essa mãe, o contrário dessa que fala mal, que não fala que ama, que seu pai é um traste, ela não está permitindo esse filho acessar o pai, certo? Então ele permanece na esfera da mãe, inundado de energia feminina. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou listando os casos em que acontece do menino não acessar a esfera do pai e ficar inundado de energia feminina, e é esse protótipo do filhinho da mamãe. Então, o primeiro caso, o pai é ausente. O segundo caso, a mãe não deixa acessar o pai. Terceiro caso, a mãe é mandona. Sabe aquelas mulheres fortonas, as matriarcas da família, que elas são fortes, elas são poderosas, elas fazem, elas acontecem, elas resolvem tudo. E o pai tá lá, só que ele é só um figurante. É aquela mãe que faz e acontece, que tira a autoridade do pai, que se o pai vai corrigir, ela pula na frente igual a galinha choca. Se o pai tá resolvendo toda a situação, ela já vem. O que foi? O que é? O que acontece? O menino chega, tá contando alguma coisa, o que foi? Deixa eu saber, pode deixar que eu resolvo. É aquelas matriarconas, fortonas que eu faço aconteça. E aí, vocês estão se identificando? Identificando algum caso? E aí, gente, tem sido tão desafiador trazer os temas que eu tenho trago para vocês. Eu acho que essa é a 14ª live ou 13ª. E desde que eu comecei a fazer as lives, eu percebo que parece que eu sou testada naquilo que eu trouxe de tema. Boa noite, Fábio. Que bom te ver aqui novamente. Seja bem-vindo. Parece que eu sou testada. Por quê? Como eu falei na outra live e no início dessa live, o match perfeito do filhinho da mamãe é a filhinha do papai, ou a guerreira, a forte, né, poderosa.
E aí essa mulher que é forte, poderosa, essa guerreira, que está inundada da energia masculina, por isso que ela se atrai pelo filhinho da mamãe, que é o homem inundado da energia feminina. Então ela com a energia masculina, ele com a energia feminina, é o match perfeito, eles se atraem, né? E aí, o que eu tenho percebido? Por um passo assim, ó, de grilo, essa semana, já tendo lançado o tema da live, não fui essa mãe que não queria, que quase fui essa mãe que não queria deixar os filhos acessarem o pai. Porque aconteceu uma situação ali toda estranha essa semana. A mãe aqui incorporou a galinha choca e não queria, nossa, também não vai ver o pai, também não vou deixar, mas não falei para os meus filhos. Falei para amiga minha, a Gilda, e ela assim, como a Luz falou assim, você não vai deixar? Ah, então você não vai deixar, porque o que aconteceu você não vai deixar. Então você vai criar o filhinho da mamãe. Gente, na hora que ela falou isso, a minha cara queimou de vergonha. Porque o que acontece? Do mesmo jeito que eu vim com a energia, né? Nossa, na essência, a menina é feminina. Mas a minha estrutura, segundo a minha história, segundo a minha infância, segundo a minha criação, a minha estrutura é da mulher forte guerreira, né? Com a energia masculina mais alta. E aí, sendo essa forte guerreira, é a mãezona, pode deixar que eu faça, que eu resolvo. Quantas vezes eu não pulei na frente e tirei a autoridade do pai? Por que eu tô contando isso? Porque a gente pensa assim, nossa, eu vou aprendendo, eu vou conhecendo, e aí eu vou despolarizar, vou sair da energia masculina e vai tudo mudar e vai aparecer aquele homem maravilhoso, o que faz e acontece. Não é assim, gente. É um processo, não existe conhecimento, não é porque eu tive o conhecimento que aconteceu um pote pirim-pim-pim. Não é isso. O que acontece quando você tem algum conhecimento ou aprendizado? Você toma consciência, né? Você expande a sua consciência, aquilo que estava oculto, inconsciente, na caixa de Pandora, vem para a consciência, eu expando o meu entendimento, e aí eu posso agora começar a fazer escolhas e não andar no meu automático. Então a minha estrutura é essa, e vou para frente, e vou para cima, e pode deixar que eu faço. Então, depois que eu tomo consciência do porquê me tornei assim, que eu não tenho que andar nessa energia masculina desse jeito, então eu dou um passo para trás, eu recuo, eu começo a fazer escolhas. E aí, o que acontece? Por que eu tô dando o meu exemplo? Para vocês entenderem que não é porque eu assisti uma live, eu fiz uma constelação, eu fiz um curso, eu ou vocês, que as coisas vão mudar automaticamente. E tenham paciência com vocês mesmos. Mas, ao mesmo tempo, como essa semana eu dei essa derrapada, esses dias para trás, o meu menor chegou do passeio com o pai, que ele tinha quebrado o braço. E eu peguei e queria morrer, queria falar um monte. Você acha que eu falei? Só sai com seu pai que chega aqui estrupiado, quebrado. Não falei. Tá vendo? Estrelinha pra mim, o que eu fiz? Eu falei, não posso falar do pai, não posso tirar a autoridade, não posso falar mal, né? Não falei. Então, tá vendo? É um passo de cada vez. Não é pozinho de pim-pim-pim. Certo? Então, voltando aqui. Tem a mulher, né? Acabei de falar, que é um exemplo da mãe mandona, matriarcona, e aí esse filho também nunca vai para a esfera do pai. E o que acontece, Lara? Por que você está falando aí não vai para a esfera do pai? O que acontece? Gente, o menino que não acessa a esfera do pai, que não vai para esse pai, ele não tem energia de força, de garra, de conquista, ele não vai para cima, ele não vai para frente, ele é fragilizado, ele não é seguro, ele tem dificuldade de ir para o mercado de trabalho, ele não tem confiança de que ele vai dar conta, de que ele vai conseguir, de que ele vai proteger, ele vai prover, ele fica fragilizado, porque essa garra e força toda é da energia masculina. Se ele ficou lá com a mãe mandona, ele ficou com a energia mais feminina, então ele vai ter essas dificuldades no decorrer da vida e na vida adulta. Quarto exemplo do menino que fica na esfera da mãe, quando ele vem de um sistema familiar, que esse sistema familiar até prosperou. A mulher chega assim, às vezes na sessão pra mim, não, meu marido não é esse filhinho, assim, que não vai, que não tem força de trabalho, que não se sente capaz, que não consegue decidir. Não, ele prosperou, ele trabalha, ele ganha dinheiro. Meu marido não, né? Vamos pensar aqui no namorado, que fica um exemplo mais claro.
Ele ganha dinheiro, por quê? Porque esse homem tá vindo de um sistema familiar que já prosperou, que tem mais estabilidade profissional, financeira. Mas, na hora de bancar, decidir, eu vou bancar essa mulher, agora eu tô namorando, eu vou casar e eu vou ter filho, porque essa mulher vai ser minha esposa e eu vou constituir família. Ele não consegue ter esse posicionamento. Por quê? Porque ele tem, apesar de ter já conseguido no mercado de trabalho, ter força para ir trabalhar, ganhar dinheiro, ele tem uma mãe dependente dele emocionalmente. Essa mãe depende dele emocionalmente. É aquela mãe que tudo é meu filho resolve para mim, meu filho, meu celular, meu filho marca consulta, meu filho me leva no supermercado, ai, não sei o que, tudo é o filhinho. E não é, ela não vai procurar o pai. E acontece às vezes do pai dessa mãe ser casada, assim como a Mandona lá é casada. Só que a Mandona é casada com um homem que tá ali só de figurante, porque ela é mais forte que ele, né? Essa mãe também tem um marido que é bem banana, e aí ela faz par romântico com o filho, e esse filho, tudo que ele vai fazer é pra mãe. Eu vou ganhar dinheiro pra mãe, eu vou fazer, carregar minha mãe, carregar minha mãe, cuidar da minha mãe, tudo é pra mãe. E aí ele fica também nessa energia da mãe, de modo que ele não tem, ele vai levando as coisas no banho-maria. Ah, tô namorando, não sei se eu quero casar. Ah, filho, nossa, não sei, será? Sabe aquele que não assume, que não se posiciona? É outro caso do filhinho da mamãe. Por quê? Porque tem uma mãe dependente emocionalmente dele. E lógico que ele é codependente, né? Nossa, tudo culpa da mãe, né? Mas tudo culpa da mãe. No caso da filhinha do papai, tudo é culpa do pai e metade da mãe. Sempre tem a mãe enfiada no meio. Oh, meu Deus. Quinto caso. Gente, vocês estão se identificando? Vocês estão por aí? Tá dando pra entender? Quem está aqui ao vivo na live, responde pra mim. Tá dando pra entender? Eu já falei de 4 casos do filhinho da mamãe. O que acontece nessa dinâmica do relacionamento com mãe e pai. Sempre é mãe e pai, gente, sempre. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, sempre é culpa do pai e da mãe, vamos dizer assim, né? Culpa maneira de dizer. Depois que somos adultos, nós somos responsáveis por resolver essa treta toda. Certo? Vocês estão entendendo? Identificando? Elba, sim. Depois que a gente cresce, sim. A gente que tem que resolver as tretas que aconteceu lá atrás. Quinto caso do filhinho da mamãe. É muito parecido com a heroína. Por quê? No caso da heroína, da guerreira fortuna, às vezes faltou o pai e ela precisou se fazer de forte e tomar essa energia para ela mesma se prover e se proteger. E o filhinho da mamãe, nesse quinto exemplo, é quando o menino, ele tem muita raiva da mãe. E aí ele casa ou ele namora e ele tem um relacionamento onde ele tem raiva. Oi, Marli, boa noite. Ele tem raiva da mãe. Aí ele projeta essa raiva da mãe nas mulheres. Aí são aqueles homens que namorando ou casado xinga a mulher, briga com a mulher, trai a mulher, é agressivo no agir, no falar. Porque tem raiva das mulheres, mas é projetando a raiva da mãe. E aí ele também, por estar ali, ó, preso pelo ódio, pela dor, ele não sai dessa esfera. Normalmente tem muito problema também de ir para a vida, tem muito problema financeiro, muito problema profissional, pela falta do masculino. Sexto exemplo do menino, do filhinho da mamãe. É o garanhão. É o garanhão, gente. Mariazinha, seja bem-vinda. É o garanhão, é o galinha, é o pegador. O que acontece? Que esse homem é o filhinho da mamãe. Ele ficou tão vinculado a essa mãe que ele ficou acostumado com a esfera feminina. Então, e ele entregou o quê? O coração para essa mãe. Então, quando ele vai para a vida, ele fica de galho em galho procurando o quê? Uma mãe. E outra, ele tá entregando, na verdade, só a sexualidade para essa mulherada toda que ele pega. Ele não está entregando o coração. Ele também é o namoradinho da mamãe. Ele entregou o coração para a mamãe. Então, para o resto da mulherada, ele entrega somente a sexualidade. E ele também, por que ele fica de galho em galho? É o garanhão. Porque ele acostumou tanto, gosta tanto dessa energia feminina que ele aprendeu com a mãe. Normalmente o pai é um banana, que permitiu ele também ser... Sempre o pai é um banana, gente. Ou, nesses casos, ou o pai é um banana,
né? A mãe manda na coisa toda ou o pai é ausente. Nara, tenho muito cuidado para não falar do pai do meu filho, não fazer meu filho ser filhinho da mamãe. Educo para ser um homem com bolas. Ai, adorei, Nara, homem com bolas é ótimo. Oi, Will, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí esse garanhão acostumou tanto que ele quer ficar na energia feminina. E aí ele, na verdade, ele tá procurando uma mãe nesses relacionamentos. E, inclusive, eu já tive um relacionamento que ele era o filhinho da mamãe, esse garanhão era um relacionamento assim, um Deus nos acuda, porque era super infiel. E ele pulava de galho em galho, tinha essa dinâmica de ser o namoradinho da mamãe. E o que acontece hoje, depois que eu fiquei sabendo histórias? Ele realmente arrumou uma pessoa, né, e não casou, mas ela todo mundo fala, uma mãezona pra ele, com a idade muito mais avançada que a dele. Então, assim, eu tô usando esse exemplo pra comprovar essa teoria de que realmente o filhinho da mamãe, que ficou nessa esfera dela, o namoradinho da mamãe, e procurando mãe na vida, ele achou como par uma mulher muito parecida com uma mãe mesmo. Certo? E aí, gente, deu para entender essa dinâmica do filhinho da mamãe? Foram 6 exemplos. E tudo isso, e aí você pode pensar assim, nossa, eu não quero esse tipo de homem, não. Nossa, Lara, mas pelo que você contou aí, você teve um que era o filhinho da mamãe. E o segundo, também, né? Esse meu relacionamento, que eu cheguei a ficar noiva, mas não casei, graças a Deus, era um filhinho da mamãe. O pai dos meus filhos também. Nossa, Lara, que azar, né? Azar nada, gente. Não é azar. Isso é a energia que você emana. As mulheres que encontram os filhinhos da mamãe têm que pensar o seguinte. Entendemos. Que bom que vocês estão falando comigo. Entendemos. Você tem que pensar do porquê que você está atraindo esse tipo de homem. Por quê? Provavelmente é porque você tá muito na energia masculina. E como eu falei no início da live, esses homens são encantadores. Tirando o exemplo que eu falei, que tem raiva da mãe e projeta nas mulheres e xinga e agride e verbalmente, emocionalmente, não necessariamente fisicamente, né? Mas eles são encantadores, eles têm uma energia feminina alta, eles gostam de conversar, mulher adora, eles gostam de falar de sentimento, mulher adora. Então, no início do relacionamento é prazeroso demais, é muito bom. Só que com o decorrer do tempo, a mulher começa a pensar assim, uai, mas esse homem não vai pra vida, esse homem não vai agir, esse homem não vai me pedir em casamento, esse homem não vai se posicionar, tá falando que não sabe se quer ter filho. Nossa, mas tá aí com todo esse romantismo, mas nós já casamos e ele não age, não vai pra frente, não vai pra vida e não agarra, não pega no cabo da enxada. Depois começa a dar problema. Ah, Lara, mas você veio aqui só pra falar de problema? Não, gente, eu vim pra falar do que é, identificar o problema, porque só depois de identificar que eu consigo resolver. Como resolver? No caso das mulheres, nós precisamos, eu vou me incluir, né? Nós precisamos, gente, dar um passo atrás. Porque a mulher que tem muita energia masculina, ela é fazedora demais, ela é executora demais. Aí você tá lá com o homem, você acha que ele já é o filhinho da mamãe, porque se você tá nessa força toda, você tá casado ou namorando um filhinho da mamãe, com menos energia que você. E você tá na fazeção, e faz. Gente, esse homem vai só assistir. Vai assistir, nossa, deixa doido aí, deixa doido. Na hora que você percebe e fala assim, não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma retroceder, deixa eu assentar aqui na minha cadeirinha, no meu lugar. Lembra da cadeirinha que eu tenho falado em todas as lives? Sentar na minha cadeirinha. Aí, quem sabe, esse homem pode ter espaço e lugar para fazer, se você sair, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Se você sair da cadeirinha dele, sair um pouco dessa energia masculina. Lara, tem como eu despolarizar? Tem como você perceber, tomar consciência, recuar. Outra coisa importante, além de recuar, além de ir para o seu lugar, é tomar a mãe. Para as mulheres, tomar a mãe. Por quê?
ela é a fonte de energia feminina. E quando nós temos muito problema, e eu falo isso de cadeira, quando nós temos muito problema com a nossa mãe, nós rejeitamos, nós não aceitamos, nós rejeitamos, nós temos aversão a esse feminino. E aí, para eu tomar essa energia, despolarizar tanto, sair um pouco da polaridade masculina, eu preciso tomar esse feminino. Só que enquanto eu estiver rejeitando, eu não tenho como tomar posse desse feminino. O que significa tomar mãe, tomar pai, tomar mãe? No caso da mulher que tem que tomar a mãe para aceitar melhor conseguir tomar posse do seu feminino. Por que eu preciso tomar posse do meu feminino? Gente, quando a gente toma posse do feminino, a gente consegue descansar, relaxar, desacelerar, largar de ser tão chata, tão exigente, tão perfeccionista. A gente consegue ficar num lugar de receber. Então, eu preciso parar, para tomar a minha mãe, eu preciso parar de julgar, de condenar. Eu tenho falado isso bastante. Ela não devia ter feito assim, ela não devia ter feito assado, não devia ter casado, devia ter separado, não, devia ter separado, ela devia ter arrumado emprego, ela não deveria ter trabalhado. Sabe assim, que a gente quer mandar na vida da mãe e dizer como ela deveria ter feito? Só que a gente esquece que quando nós nascemos, nossa mãe, nossos pais, né, já eram adultos e lidavam com a vida sendo adultos. E agora eu quero dizer como ela deveria ter feito e ainda quero dizer como ela deve fazer hoje. E aí eu tô me colocando maior que minha mãe, ou maior que meu pai. E eu tô quebrando a lei, uma das 3 leis do amor que o Bert Helling fala, que é a lei da hierarquia. Os filhos são pequenos e os pais são grandes. Uma maneira de lidar que eu aprendi a lidar sem ter que ficar falando, faz isso, faz aquilo, porque a gente acha que é maior e sabe mais. Tá bom. Aí eu vou escutando e, nossa, que difícil. Escrevo muito nossa. Porque, na verdade, nossos pais querem falar, querem desabafar. E a gente não tem que ficar, faz isso, faz aquilo, faz isso. Você tá se colocando maior. E aí, quanto mais eu não concordo, eu julgo, eu critico, eu tô rejeitando esse feminino. Não, aceita que dói mesmo. Se foi assim, por mais difícil que seja, não, então aceita que foi quem te deu a vida. Você está vivo e respirando. Por mais difícil que foi. Por quê? Porque nós precisamos sair do julgamento, nós precisamos sair da crítica, nós precisamos sair do lugar de maior que eles. Tem que ficar na nossa cadeirinha. Então, a minha filhinha da mamãe precisa tomar posse desse feminino. Porque se você quiser atrair um homem com energia mais masculina, você precisa ter mais energia feminina. Mas eu já me estruturei como essa mulher forte e guerreira. Tudo bem, mas você pode dar uma diminuída nessa energia, recuando, aceitando sua mãe, tomando o feminino. No caso dos homens, os homens precisam tomar o pai. A mesma história, precisam tomar o pai. Mas meu pai não coloca, meu pai era isso, meu pai foi embora, meu pai traiu. É o pai, como diz o Bert Helling. Gente, essa frase doía tanto pra mim. É o pai ou mãe, né? Certo pra você. Se nós não aceitarmos, nós não temos como tomar posse. Quando eu fico criticando, eu tô empurrando, eu tô rejeitando, eu tô tendo aversão, eu tô colocando de lado. E tudo isso tem muito a ver com a criança ferida. Depois que eu curo a minha criança ferida, por que eu também falo tanto da criança ferida? Porque é a base. Se eu não consertar, não curar a base, não tem como eu construir aqui pra cima. Então, assim, curar a ferida da criança interior para que depois eu consiga mudar comportamento. Eu curando a minha criança interior, eu consigo tomar pai, eu consigo tomar mãe. Tomei pai, tomei mãe, agora eu tomo consciência do meu comportamento. Eu preciso recuar como mulher, eu preciso avançar como homem. Ir para frente, a mulher dar um passinho para trás, cada um sentar na sua cadeirinha. Mas primeiro eu preciso curar a criança interior. Oi, Anderson, boa noite, que bom te ver por aqui. Gente, deu para entender os 6 exemplos? Eu falei do filhinho do papai. Como começar a sair disso, como eu dei um exemplo de mim mesma, a gente toma consciência, mas a gente vai ajustando o nosso comportamento e às vezes a gente dá umas derrapadas, umas escorregadas, mas por ter consciência, eu me levanto, nossa, agora eu vou fazer diferente, porque depois que eu tomo consciência, eu tenho poder de escolha.
Até tomar consciência, eu vou no automático. É a minha criança tomando decisão por mim. Fala pra mim se deu pra entender as 6 dinâmicas do filhinho da mamãe e se deu pra entender como, pelo menos começar a entender como sair disso. Escrevam pra mim, pelo menos assim. Sim, deu pra entender? Sim. Ou não, não entendi. Alguma coisa, gente. Escreve aí. É a live que vocês estão mais quietinho, caladinho. Foi muito ruim, é? Por isso vocês estão quietinhos desse jeito? Então, vou continuar. O que eu quero apresentar hoje, né? Depois dessa explicação. Eu tenho falado bastante nas outras lives e colocado no story sobre o meu grupo Mentoria Adulto Saudável. O que é o adulto saudável? Sim, oba, pelo menos um sim. O que é adulto saudável? É o adulto que está emocionalmente saudável sim, dicas fundamentais para um bom recomeço. Isso mesmo, Anderson. Mãe, você está aqui. Sim. Elba, sim, tenho que me policiar mais. Temos que nos policiar. Estamos em choque. Tá bom, então se tá em choque, menos mal. Melhor do que pensar que tá muito ruim, tá entendendo nada, ninguém fala nada. E, gente, a conclusão, né, de todas as lives que eu tenho falado, de tudo que, no final das contas, gente, o buraco sempre é mais embaixo. O buraco lá atrás é quando nós éramos criança. Nós precisamos curar nossa criança interior. E eu estou com o grupo Mentoria Adulto Saudável. O adulto saudável é aquele que emocionalmente está saudável, está andando com a perna direita, que representa trabalho e dinheiro, com a perna esquerda, que representa vida emocional, e a terceira perna, que seria o nosso corpo físico, que está funcionando bem, porque quando você adoece uma área e a outra, você fisicamente começa a adoecer. Certo? Então, eu estou com esse grupo e eu tenho falado do grupo Mentoria Saudável, mas o que é isso, né? Depois eu percebi que eu não expliquei ainda o que é esse grupo. Estou escutando você falar de mim. Mamãe, eu te amo, estou falando em rede internacional. Mamãe, eu te amo. Fomos curadas, em nome de Jesus, tá tudo bem. Eu até perdi aqui. Então, o grupo Mentoria Adulto Saudável é para curar criança interior. Eu vou trabalhar essa questão de cura dessa criança, para que a gente possa aplanar o caminho que foi com muitos buracos, com muitos fundo do poço, para trazer cura. São 6 encontros. Tomar consciência, então agora tomar providência, isso mesmo. São 6 encontros e cada encontro eu vou trazendo um conceito novo do que nós devemos, para onde nós devemos olhar, qual é a ferida que nós vamos tratar agora, qual é o buraquinho que nós vamos fechar agora, qual é o abismo que nós vamos começar a jogar terra. São 6 encontros, todos eles voltados para a cura da criança interior. Por que eu preciso curar essa criança interior? Porque é a base do adulto. Se eu tenho um abismo, eu preciso jogar terra, porque senão eu vou caminhando e caio. Aí eu volto, vou caminhando e caio. Sabe aquelas pessoas que vivem um ciclo repetitivo, que tudo que acontece de novo, troca de par e parece que é mais do mesmo, troca de emprego e parece que é mais do mesmo, monta um negócio e não dá certo, é sempre uma nova ideia. O que é isso? Eu tô sempre caindo num abismo e começando de novo, caindo no abismo e começando de novo. Por que eu caio nesse abismo? Porque ali tem uma criança ferida que tá sempre voltando para ter reparação. Então nós precisamos jogar terra nesse abismo, aplanar essa terra para que passe, para que nós venhamos caminhar saudavelmente, certo? Em busca da felicidade, do plano, do projeto de vida que nós temos. Então, são 6 encontros para que a gente venha aplanar esse abismo, para conseguirmos caminhar, para conseguirmos fazer escolhas e não viver nesse inconsciente, nesse automático, que na verdade é a sua criança buscando reparação. Então, esse é o programa Adulto Saudável, que eu tenho trabalhado individualmente
nos processos terapêuticos, né, nos atendimentos, e agora eu vou começar a trabalhar isso em grupo de forma online. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar de novo o link no story. Já tem o link do grupo na bio. Por que que precisa entrar no grupo? Porque lá eu vou liberar 5 aulas gratuitas pelo Zoom. E o link do Zoom eu só vou colocar no grupo. E depois, se a pessoa que tiver interesse em aprofundar, eu vou vender os 6 encontros do Mentoria Adulto Saudável. Certo? Então é isso. E tudo, Lara, nossa, Lara, toda live que eu vejo, você fala dessa criança ferida. Gente, se não curar a criança ferida, não caminha na vida. Você só fica para atender essa criança. E são as suas escolhas inconscientes. Que em vez de estar caminhando para a vida que você quer, você está atendendo ela de forma que você nem percebe e acaba nem tendo poder de escolha. Certo, gente? Então é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta, comentarem alguma coisa? Não? Então eu vou encerrar por aqui. Obrigada a todos que entraram e permaneceram. E tenham uma excelente quarta-feira, né? Boa noite para vocês.